Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento, Dias de Souza. Construindo dias melhores. MIT Aldeota, 117 metros quadrados com 3 suítes. Perfeito para você. Diagonal Engenharia, há 40 anos, construindo arte. Loteamento fechado com alto padrão BSPAR. E Coopercon Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, a história dos 30 anos do McDonald's aqui no Ceará. Nas palavras de um dos 3 maiores franqueados da marca no Brasil, a gente vai conhecer essa bem-sucedida operação, uma das maiores, repito, do Brasil. O início, como é que tudo começou, o que é que levou o franqueado, que nós vamos já conhecer quem é, para esse enveredar para o McDonald's, o que levou ele a fechar com a marca McDonald's, como é que funciona o treinamento dos colaboradores, você está pensando que é brincadeira? Não é. O padrão de qualidade, como é que a marca consegue ter esse padrão de qualidade no mundo inteiro e a grande expansão de uma das mais sólidas empresas do mundo aqui no Brasil, que é o McDonald's. A visão do dono, nosso convidado é de fato muito especial, meu amigo, meu irmão, Adolfo Bichucha. Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado à Jovem Pan por estar aqui e podendo falar um pouquinho da nossa marca, do nosso estado e tudo mais. Você que hoje está com o pessoal da diretoria do McDonald's aqui, mas conseguiu um tempo para estar aqui, priorizou o nosso programa e está aqui contando para você uma história que se ele fosse fazer, né, fosse falar sobre a vida dele, sobre os 30 anos do McDonald's, e eu tivesse que pagar por isso, eu pagaria. E você está ouvindo aí, de graça, essa grande figura que é o Adolfo Bichucha. Sua família é Bichucha, ela é libanesa? Não, meu avô, Adolfo, inclusive meu nome, veio fugir da Segunda Grande Guerra e foi parar em Ilhéus para vender colchão numa fábrica de colchão que algum parente dele... Vocês são judeus, então? Somos judeus, né? Então, eles vieram para cá, fugidos da guerra, e meu pai nasceu em Ilhéus. Na Bahia? Na Bahia. Formou-se na Federal da Bahia como engenheiro e veio para o Ceará na década... E ele é um dos fundadores da IT? Ele é sócio fundador da IT, sócio do Dr. Geraldo Rola, era um cara que ele gostava muito, sócio da antiga. Um abraço para os meus amigos Mano e Marco Rola. Grandes homens. A relação de vocês com imóveis é muito forte, né? O judeu, né? Forte, né? É impressionante. O árabe e o judeu, né? Pelo menos o árabe libanês, que a gente conhece bem. Um abraço para todos os da família Ari, que são nossos amigos, nossos clientes. E eu queria que você falasse um pouquinho da ERG, que foi a empresa familiar de vocês, né? A imobiliária ERG, foi construtora também, construiu. Fala um pouquinho sobre a ERG. Eu vou falar rapidamente. A ERG era uma empresa do meu pai. Ele chegou ao Ceará como funcionário público federal. Ele era como se fosse, hoje, diretor da Companhia Docas. Certo. Mas na época o termo não era Docas, era Companhia de Vias e Portos e Vias Navegáveis. Era a repartição na qual ele era funcionário. Então ele chegou aqui, começou a fazer algumas coisas e ver as coisas aqui no Ceará, o potencial. Coincidentemente, olha a coisa interessante, eu não sei se você sabia, o projeto da Beira-Mar, o projeto foi idealizado por ele. Um dia ele chega na Bahia e vê toda a orla de Salvador sendo refeita, construída, e uma placa da repartição. Ele falou, o que é isso? Aí ele liga para o chefe dele e fala assim... Por que não tem o mesmo em Fortaleza? O que está acontecendo? Eu estou vendo a placa. Não, agora nós temos uma verba para desenvolver as orlas de algumas capitais. Ele falou, eu quero para o meu estado, para o Ceará. Rapaz, e aí ele conseguiu, e ele fez o projeto da Beira-Mar, da ponte do Rio Ceará até a ponte do Rio Cocó. Ele não construiu, tá certo? Mas o projeto, quem idealizou foi todo ele e a repartição na qual ele trabalhava. Que beleza. Né? Então nós devemos a nossa avenida Beira-Mar, olha aí, mercado imobiliário, para o grande, o seu pai era Bernardo Bichucha. Ao grande Bernardo Bichucha, pai do meu amigo Adolfo Bichucha aqui. Olha aí, ó, história pura. Por isso que esse programa é campeão, cara. Nunca imaginei que isso, mas... E aí, só para falar sobre imóveis, ele começou a ganhar... tinha um prefeito na época que gostava muito dele, Cordeiro Neto, e ele vendo que o Ceará estava com muita obra, ele falou, prefeito, me dá uma obrinha aí. Aí eu estou com a construtora, estou pensando em sair de funcionário e virar um empresário, o senhor me ajuda? Ele falou, você é bom de trabalho? Sou. E aí deu... uma primeira, e aí o resto ele conseguiu outras licitações. Pra você ter ideia... Foi aí que a IT começou. A IT é justamente a junção, a IT é a junção de
5 ou 6 construtoras pequenas que se Uma uniram. das quais a ERG? Não, aí é a precursora da A ERG. precursora da EG, e aí eles viraram sócios da IT. A IT já era uma empresa do Rio Grande do Norte, da família Nilson Sá, tá certo? Então eles fizeram um acordo. O grupo do Ceará tinha 50% do capital e o grupo do Rio Grande do Norte continuaria com 50%. Porque a IT de todas, por que ficou com o nome IT? Era a maior de todas na época. O que significa IT? Empresa Industrial Técnica S.A. Tá certo? Então eles fizeram a junção. Ficou Zé Nilson, presidente, Geraldo Rola, superintendente, e Bernardo Bichucha era diretor financeiro e comercial. E aí virou, só para você ter ideia, quando meu pai Uma saiu... das maiores do Brasil, né? Quando ele saiu em 1977, nessa situação que eu lhe disse, era a 7ª do país. Tá a vendo aí? 7ª A do 7ª país. empreiteira do Brasil. Brigava pau a pau com a Queiroz Galvão. Queiroz Galvão e outras mais, outras né? mais. Camargo Tá Correia certo? e companhia. Isso. A gente vai para um primeiro intervalo comercial. O tempo passou muito rápido, uma pena, mas a gente volta já já. Adolfo, me conta, como é que começou essa ideia de McDonald's, né? Perfeito. Nós estamos falando dos idos de 1982, 83, né? Não, mais final da década de 80, 89, 90. 89 e 90. Isso. Como é que foi essa... Lhe explico de forma rápida. Eu trabalhava num banco, numa corretora de ações, que na época era o Banco Cidade, que depois foi comprado pelo Bradesco. Esse Mas banco você já não estava em existe. Fortaleza? Não, em São Paulo Estava em mesmo. São Paulo. Estava em São Paulo. E uma irmã minha, casada com um advogado, começou a montar um negócio de fast food no Iguatemi de São Paulo, uma coisa pequenininha vendendo hot dog. Mas já com marca, não? Uma marca dela chamava São Paulo Hot Dog. Certo. E eu ficava impressionado. Era uma biroscazinha, 3x2. Rapaz, chegava no final do dia aquele negócio lotado de gente, ela só vendia. Era uma salsicha alemã. A mulher do meu pai fazia os 4 molhos, era um de queijo. Eu digo, me lembro do queijo que era o que eu mais comia, que eu gostava. Num pão francês, tá certo? Então, e aquilo bombava. Com isso, ela montou 6 ou 8. Eu falei, pai, que negócio interessante. Aí, na época, eu montei com um amigo meu em Londrina, no Paraná, porque um amigo meu era de Londrina e ia abrir um shopping novo, um negócio de fast food, de comida árabe, era o judeu que vendia comida árabe, tá certo? Mas trabalhando no banco, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado eu pegava um ônibus... Isso lá em São Paulo? São Paulo. Trabalhava de segunda a sexta eu pegava um ônibus da Aviação Garcia, acordava em Londrina, trabalhava sábado o dia todo e voltava de sábado para domingo. Ah, quer dizer que você era em Londrina, não era em São Paulo? Não, eu fui uma loucura, eu fui tudo errado. Só uma perguntinha, era de ônibus que você ia? Eu era de ônibus, Quanto Aviação tempo? Garcia. Quanto tempo pra Não, Londrina? são 570 quilômetros para ser exato, só que ônibus leito. Mas demora umas 5 horinhas, né? Não, eu pegava 11 da noite na Tietê e 6 da manhã eu estava em Londrina, no Paraná. E fazia inverso de sábado para domingo. Saía 11 da noite do Paraná e acordava no domingo. Ô, Adolfo, tu já... Cor de doido. Mas tu já era rico, né? Assim, tu era herdeiro, né? Tu não precisava disso não, né? Aqui é o programa da sinceridade, aqui não tem negócio de papo na língua. Meu pai nunca nos deixou ter essa imagem. E meu pai está num momento muito difícil da vida dele, tentando salvar, por conta daquela situação, a situação na vida dele. Então, na minha vida, eu sempre pensei que eu tinha que me virar e não esperar nada de ninguém. Então, e foi assim que eu toquei a minha vida. Eu era funcionário do banco, peguei um pouco do meu dinheiro... Não contava com nada, tudo você você se virando mesmo. Isso, não, nunca. porque pode ter alguém que pense, o Adolfo, e esse é o motivo da existência desse programa, para te mostrar que não é fácil. Tem que trabalhar pra caramba. O cara começou com esse quiosquezinho, vendendo... com a marca da irmã, vendendo, Isso. Como é que chama? Cachorro-quente. Cachorro-quente. Ele morava em São Paulo, vendendo em Londrina. Demorava quanto tempo para chegar lá? Na verdade, em Londrina, eu montei um negócio diferente de comida árabe. Comida árabe, desculpa, comida árabe. Demorava 6 horas, 7 horas para chegar. A sorte que era leite, eu ia dormindo, tá certo? E realmente um ônibus maravilhoso. Mas era cansativo, tá certo? E tudo que eu deveria aprender como empresário, eu aprendi nesse ano. Negócio. Porque eu não trabalhava direito, eu estava cansado. O homem que tomava conta, que era um amigo meu, que eu dei uma pequena participação, não era eu que estava na frente do negócio. Ou seja, mas eu vi que o negócio era interessante. Eu não ganhei e não perdi, só ganhei a experiência. Nesse ínter, abri o McDonald's em Londrina. Tá certo? E aí eu achei interessante, falei, vou me candidatar para virar, quem sabe um dia, se esses caras forem para o Nordeste, abrir o McDonald's no Ceará.
E aí eu fiz a inscrição para ser candidato em 1990. E em 91 eles chamaram... Só mais uma Pois pergunta. não. Você foi para São Paulo em 1977, salvo 77 engano. nós fomos para São Paulo. E até então, aí nós estamos falando do final dos anos 80, você Isso. ainda continuava morando em São Paulo. Continuei, morei 18 anos em São Paulo. Quem lhe trouxe para o Ceará, pelo que eu estou vendo, foi o McDonald's. Foi o McDonald's. Continue. Foi o McDonald's. Quando Aí eles chamaram você. Eles chamaram. Você deve ter dito, eu sou do Nordeste, não sei o quê, blá, blá, tudo. blá. Eu fui lá, me inscrevi. Aí eles falaram, olha, quando for sair o projeto Nordeste, nós vamos entrevistar vários candidatos. Realmente, eu recebo uma carta, eles fazendo entrevista aqui no Hotel Esplanada. Esplanada, eu ia dizer, né? Veio o presidente da empresa e veio o vice-presidente de franquia e entrevistaram vários empresários locais. Vários, inclusive a mim. E logo no início eu senti que houve uma empatia grande entre nós e eu fui convidado no Natal de 91 a participar do processo. Pleno Collor, né? Pleno época do Collor. Pleno Collor, é isso mesmo, porque o Collor foi de 50 89. reais, com 50 cruzados novos no banco. Por aí mesmo. A participar do treinamento para abrir o mercado do Ceará, junto com outro franqueado, que eram 2 franqueados por estado na época, em 92. E aí eu fiquei um ano, eu andava de paletó e gravata, Ricardo. E de uma hora para outra eu estava com um uniformezinho de funcionário McDonald's, Caramba, limpando. Meus amigos me viram limpando no outro dia, o primeiro dia de treinamento na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Limpando privada. Olha, quase isso. Limpei banheiro e estava varrendo calçada e tal. Aí meus amigos do mercado, sabendo que eu estava lá, porque eu disse que estava saindo. Foram frescar, como diz o bom Foram almoçar na loja. Olharam para mim. Só para frescar, né? E foi muito. E perguntaram: e aí, cara, tu vai aguentar? Como é que tá? Tá gostando? Se eu aguentar por hoje, eu acho que eu fico, porque a mudança foi drástica. Foi drástica. Qual foi a primeira loja aqui no Ceará? Você passou, né? Porque para ser franqueado no McDonald's não é só chegar e dizer que quer, não. Tem que ir ralar, né? Tem que fazer tudo que você falou que seus amigos foram brincar com você. E aí o cara aprende mesmo, cria amor pela marca? Aprende. Nós temos um termo até que eles conseguem colocar o ketchup, né? Se você me cortar agora, em vez de sair sangue, vai sair ketchup. Ketchup. Né? Nós temos que ter ketchup nas veias. Mas, E a primeira loja? Depois daí você passou no teste, você já tinha uma loja em mente? Não, eu me lembro que na época eles iam abrir 2 lojas, uma na Barão do Rio Branco e a outra na expansão do Senador Tasso, no Iguatemi. Mas eles já tinham prospectado as áreas? Já. São eles que fazem isso? Eles que fazem isso e fazem até hoje com minha ajuda, claro. Mas na época eles têm um departamento de expansão que cuida disso, fazem todos aqueles estudos, cálculos e tudo mais. Mas na época eu não trabalhava com eles e eles fizeram sozinhos e tudo isso, eles que escolheram tudo. Então foi uma no Iguatemi e outra na Barão do Rio Branco. Você pôde escolher, você disse que eram 2, você Rapaz, pôde escolher? eu pude escolher assim, não pude escolher, eu achava que eu tinha sorte, eu vou dizer por quê. Porque ia abrir Iguatemi e o centro. E todo o centro é muito importante, tanto é que até hoje nós mantemos essa loja. E a primeira loja foi inaugurada em 5 de novembro de 92. Iam abrir as 2 lojas juntas. E abriu uma com a diferença de uma semana. A do centro abriu, foi ótimo. Mas o centro, você tem um grau de concorrência diferente. Você tem uma série... O cliente é diferente, tá certo? Então, é uma loja interessante, nós temos até hoje. Mas os shoppings, num país como o Brasil, ele está sempre em crescimento, tá certo? Então eu queria, no primeiro momento, que a minha primeira loja fosse o Iguatemi. O Iguatemi. Porque eu acreditava no potencial do shopping, tá certo? Não que eu não acreditava... Em termos de tamanho, era mais ou menos a mesma? Não, o centro bem maior. Por ser uma loja de rua... E ainda assim você preferiu a do Iguatemi? Porque realmente os shoppings vinham num crescente no país fenomenal, tá certo? Mas o que é que aconteceu? Olha como o mundo é gozado. O franqueado do centro, com questões de um mês, ele teve problemas pessoais, ele não era daqui, era do Rio de Janeiro, ele não se adaptou e foi embora. Então ele abriu a loja, com um mês ele foi embora. Deixou a loja na mão da companhia. E eu abri a do Iguatemi. E bombando. E bombando e o centro também vendendo. Quando eu achava que estava tudo muito bem, com 4 meses a companhia me chama e falou: parabéns, você acaba de ganhar outra franquia. Ganhar outra franquia. Então eu fui um franqueado que cresci 100% em menos de 6 meses. Entendeu? Então foi o que aconteceu. A partir daí veio o trabalho e tal. Trabalho
traz sorte, né? É isso aí, o trabalho traz sorte. Já dizia nosso amigo Deusmar Queiroz. Que esteve aqui no programa também. Aliás, só vem campeão pra cá. Rapaz, eu me lembro que eu fui pra inauguração dessa tua loja, mas eu não comi nem um sanduíche. Porque a fila era tão grande que eu me apurrei e digo, eu não vou comer nesse diabo desse McDonald's, não. Porque é uma fila muito grande. Na inauguração do McDonald's, lotado. Você deve Tava lotado, eu tava lá. Lotado, fila. Você vê que o cearense gosta de novidade, né? Isso. Trazendo o McDonald's era fantástico. E naquela época a gente não tinha pra onde ir, ia pra Iguatemi mesmo. O que é que faz um McDonald's, um hambúrguer, um cheeseburger, um Big Mac aqui ser exatamente o mesmo que eu como em Miami, que eu como em Orlando, que eu como em Nova Delhi? Muito bem. Eu acho que essa, Ricardo, é uma das maiores forças do sistema, tá certo? O sistema tem essa preocupação com a qualidade e que o produto que você coma seja igual em qualquer lugar do mundo. E eu me lembro muito do meu pai Bernardo, que gostava de McDonald's, mas ele tinha paixão pela tortinha de maçã. E aonde ele ia, ele pedia a mesma tortinha, ele dizia, meu filho, que coisa impressionante. Então, essa é a força do sistema. Nós temos um departamento de compras que cuida dos fornecedores, desenvolve e controla os fornecedores, tá certo? São auditados os fornecedores. Então, o padrão de qualidade do McDonald's é algo altamente exigente, tá? Muito, 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 muito exigente com os fornecedores, tá? E eu estava comentando com você aqui no início, começando desde a matéria-prima, né? Nossa matéria-prima, nós somos a única empresa do país que o gado é monitorado, tá? Por satélite. Quem tem o criatório de gado... Os fazendeiros. Os fazendeiros são vocês ou são terceirizados? Não, o McDonald's não produz nada, é tudo terceirizado. Tudo. O McDonald's não produz um canudo, por exemplo. É tudo de fornecedores que ele desenvolve, cadastrado, controla e audita, tá certo? Então, eu estou dando o exemplo do gado, que é o peso maior no nosso custo, é a carne bovina, começando desde o fazendeiro que cria o boi, tá certo? Eles têm que estar em pastos aprovados, que não esteja problema de IBAMA, de invasão, de desmatamento e tal. Quais são os números da tua empresa aqui no Ceará? Você só tem loja aqui no Ceará, tem em outros estados, como é que é? Não, Ricardo, nós só temos aqui no estado do Ceará, né? O McDonald's hoje tem 26 restaurantes em 6 cidades, que eu digo porque a gente considera Eusébio uma cidade, Maracanaú outra cidade, Sobral, Juazeiro, né? E Caucaia tem uma pequena operação de sorvete lá. E a maioria, 93% ou 90% estão na Grande Fortaleza, né? São 26 restaurantes. Quando você fala restaurante, nós estamos falando de restaurante puro e simples, a operação básica do restaurante, ou nós estamos falando de quiosques, essas coisas? Nós devemos estar hoje em quase 50 quiosques de sorvetes e 26 restaurantes. Tá? Quando você soma 26 restaurantes e? 50 quiosques de sorvete. É mesmo, cara? Nós atendemos por mês, passam nas nossas lojas em torno de 1.200.000 pessoas mês, Ricardo. Entre comprar casquinha em quiosque, passar na loja, ou passar no drive, ou comprar no delivery, né? São mais ou menos 1.200.000, 1.300.000 pessoas mês passam nos restaurantes McDonald's. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Brasil representa 70% do faturamento e você é um dos 3 maiores do Brasil, a gente pode dizer que você é pelo menos um dos 10 maiores da América Latina, né? Não, eu não tenho esses números da América Latina. O McDonald's, a gente não tem esses números assim. A gente trabalha muito o nosso negócio e eu sou muito cobrado para cada vez mais continuar crescendo. Né? Você pode ter quantas lojas e quantos quiosques você quiser, você tem que apresentar um projeto. Sempre é projeto, todo ano eu tenho um planejamento estratégico, todo ano chega a diretoria do McDonald's, senta comigo e fala, ó, todo isso aqui foi o seu planejamento, olha as suas avaliações, todo mês eu sou avaliado em vários segmentos, desde qualidade de serviço, de tempo de atendimento e tal, e nós somos obrigados a cumprir isso. Então, não existe no McDonald's a obrigatoriedade que essa loja, não é porque eu estou aqui hoje sozinho, eu não tenho a carta de master franqueado, não existe isso. Você não pode chegar e dizer, vou abrir ali do jeito que eu quiser, não. Você tem que passar por todo um processo. Eu passo por todo o processo, é claro que nós já estamos juntos há 30 anos, existe uma confiança em negócio, mas eu sou auditado, controlado mensalmente e anualmente como qualquer outro franqueado. Tá certo? E o meu franqueador, só para lhe dizer, ele tem o mesmo processo com a corporation, tá certo?
Eu sou um franqueado de 26. Ele tem É um cobra não. 2.500. O lá de cima cobra ele te cobra. E assim vai. E você cobra Tá o seu certo? gerente. E assim Seja, é isso mesmo. Então, o controle A rigidez. a em rigidez todos é igual os para o meu controles. franqueador como para mim. Tá certo? Perfeito. Cada região, isso aqui você vai ter 20 segundos para responder cada pergunta que eu vou lhe fazer, Ok. que eu tenho a gran finale. Cada região tem peculiaridades, né? Eu tenho certeza que na Índia você não pode comer carne bovina, deve Isso. ser, né, frango, Frango, etc, e companhia, peixe e tudo Isso. mais. Por que não tem um hambúrguer de carne de sol? Eu acho que é... Você não esperava por essa pergunta? Não, nós não temos hambúrguer de carne de sol, mas só para lhe dizer, o Mac Brasil, que é um produto da Copa, que nós temos agora o sanduíche da Copa, que tem queijo coalho, é o mais vendido de todos, inclusive não vai conseguir terminar, porque os estoques de queijo coalho estão Já se voaram, acabando. voaram. Então, quem sabe um dia vai ter, vamos começar pelo queijo coalho, Pelo tá queijo certo? coalho, que é bem um nosso aqui, sucesso, eu recomendo, inclusive, Como é a o quem nome não do provou. sanduíche? Mac Brasil. Mac Brasil. Ele é vendido todos os dias nas lojas. Eu sei que vai acabar os estoques daqui a pouco, porque é o tipo da promoção que a gente põe o estoque e quando acabar não tem mais. Boa. Mas todo dia tem um Mac Alemanha, Mac Não é Catar, culpa Mac minha sei o não, quê. viu? Quem perguntou isso aqui foi um ouvinte aqui, não foi? Culpa Então minha. o Mac Brasil é um sucesso Aí, e tem compadre, queijo coalho compra- vendido no Brasil no todo. Brasil inteiro. E por conta do queijo coalho, a grande diferença é o queijo coalho, ele explodiu de venda. Explodiu de venda. Quem Então, foi que teve essa ideia aí? não, existe um departamento dentro do McDonald's. Na verdade, Que fica- é a segunda vez já na Copa que o Mac Brasil entra e é um grande sucesso, por conta do queijo coalho. Uhum. Quem sabe um dia não tem uma carne do sol, alguma coisa diferente, Pois tá não é. certo? Depois da pandemia, a digitalização, as lojas, né, online, né? Você não precisaria, teoricamente, de uma loja física. Como é que você vê o mundo digital, a compra digital, a venda por delivery, doravante, daqui para frente? Sucesso. O McDonald's tem três bases hoje. Digital, Delivery e Drive-Thru. A gente acredita que esses 3Ds vão crescer demais. Digital, Delivery e Drive-Thru. Delivery hoje, depois da pandemia, antes representava 5, 6% do nosso faturamento, já está Hoje? na faixa de 15%. 15, mais que Digital dobrou. hoje, você tem aqueles equipamentos nos restaurantes e se você baixar o aplicativo do McDonald's, já tem um que você chama Peça e Retire. Você mesmo, é como se você tivesse É um um POS app, na mão. Você faz o teu pedido, você sai da sua casa, faz o teu pedido. Passa na loja e leva. Quando você estiver chegando na loja, o sensor já sabe aonde você está chegando. Você diz, estou no restaurante. Tá certo? Aí ele começa a produzir. Ele vai perguntar se for um drive, você está no drive ou está no balcão? Aí você vai dizer, vamos dizer, eu estou no drive. Pronto. Dá um enter, o pedido vai ser feito e digo, seu número é tal, é só você apresentar. Então, hoje isso aqui é uma realidade. Ninguém imaginava o sucesso do digital e do delivery. E hoje está o que está acontecendo aí, né? A tendência, ou seja, é daí para mais. Esse foi o programa Conexões de hoje, um programa sensacional, onde você conheceu a incrível história da marca McDonald's, um pouco da história dessa marca mundial e também dos 30 anos dessa marca McDonald's aqui no Ceará. Até o próximo domingo, 8h30 da manhã, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Dias de Souza. Construindo dias melhores. Meet Aldeota, 117 metros quadrados com 3 suítes. Perfeito para você. Diagonal Engenharia, há 40 anos construindo arte. Loteamento fechado com alto padrão BSPAR. E Coopercom Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união.